Ok. Bem, estamos em João capítulo 6. É outro capítulo muito forte. Estudando o capítulo 6 me faz refletir muito. E eu tenho que sempre tenho que fazer tudo isso bem pessoal. Estes ensinos não são para as outras pessoas. Os ensinos são para mim. Essas palavras vivas de Jesus Cristo são para mim. E são para vocês também. Cada pessoa precisa fazer essa reflexão pessoal. E, como resultado, o Espírito vai poder nos ajudar. Em João capítulo 6, a primeira coisa que vimos era a multiplicação das pães e peixe do menino. Eu tenho um amigo, um irmão, ele tem 82 anos. Ele disse: Felipe, essa aqui é o sinal, milagre favorito meu de Jesus, porque mostra ele como o Criador. Ele disse: Felipe, aqui Jesus está criando da mesma maneira que ele criou bem lá no início, criando o mundo e tudo. Ele está criando pão e peixe aqui, de nada, usando o poder dele para criar. Então ele tem razão. É um grande sinal, um sinal que mostra a compaixão de Jesus Cristo, uma compaixão que muitas vezes faltamos em nossas vidas. Jesus viu a multidão chegando, tinha passado quase o dia todo com ele, estavam com fome, e ele não queria mandá-los embora. Ele queria dar comida. Jesus, apesar de ser o filho de Deus, o Messias, apesar de ser o pão verdadeiro que veio do céu, ele era um homem que tinha muita compaixão. E eu acho interessante como a gente pode passar por pessoas necessitadas e não sentir esta compaixão que Jesus tinha. Eu acho que todos nós devemos ter esta compaixão. A compaixão para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Sempre vai levar um pouco de tempo nosso. Sempre vai levar um pouco de dinheiro da gente. Mas a importância de compartilhar o que temos de Deus para outras pessoas é muito importante. Estamos vendo aqui Jesus com grande compaixão. Ele já sabia que ia fazer, chegando o pessoal, mas às vezes os discípulos não estão pensando como Jesus. Senhor, a gente não tem bastante dinheiro. Senhor, temos tão pouco aqui.
E às vezes nós pensamos assim. Nós pensamos assim quando ficamos com pouca fé. Porque Deus nunca vai nos pedir fazer alguma coisa que Ele não vai providenciar que é necessário. Então, olhando para a semana passada, a gente não quer ser como Felipe, preocupando com o dinheiro. Nós não queremos ser como Andrei, preocupando com só o pouco que existe. Queremos abrir nossos olhos para ver Jesus Cristo, nosso Salvador, Criador deste mundo, sabendo que quando Ele nos chama para fazer alguma coisa, Ele vai providenciar o que é necessário. Então, sejam pessoas que confiam em Jesus Cristo, que confiam na grandeza dele. Sejam pessoas que estão cheios da compaixão dele. E deixe ele trabalhar por meio da gente. Hoje vamos começar em versículo 22. Jesus e seus discípulos já voltaram para o outro lado do mar. Estão na cidade de Galileia, de Cafarnaum. Então eu vou começar lendo o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco, um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os de seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Agora, eu não tenho certeza, mas uma coisa entrou na minha cabeça. Essa cidade, Tiberias, eu não sei exatamente o nome, mas foi uma cidade que foi construída nesse lado do mar para honrar o imperador. E eu acho que houve barcos que ajudaram as pessoas a passarem de um lado para o outro. Era como se fosse um sistema de trânsito criado naquela época. Então, chegando a esses barcos, justamente para levar pessoas para o outro lado do mar, as pessoas entraram. Sem dúvida, alguns andaram, rodaram a pé, mas muitos entraram nesses barcos, procurando Jesus Cristo. 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Na verdade, estavam com fome. Nós vamos ler daqui a pouco. Estavam com fome e eles reconheceram, eles já viram Jesus Cristo fazer milagres de multiplicar os pães e os peixes, e eles queriam estar junto de Jesus Cristo para ele dar satisfação assim. 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu. Agora, veja bem, amados. Eu não sei se você já sentiu, você já tentou fingir uma fé forte, fingir um desejo de estar com Jesus,
fingir um desejo de orar, fingir um desejo de estudar. O povo aqui estava fingindo, estavam com esse desejo que era carnal, mas realmente não era de acordo com o propósito de Jesus Cristo. Então Jesus respondeu, em verdade, versículo 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando porque viram sinais, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficarem satisfeitos. É um motivo um pouco diferente do que procurar o Messias. Procurar as palavras que vêm dos céus. É um pouco diferente do que olhar para Jesus Cristo, pedindo ajuda, pedindo perdão. Eu gosto muito a nova tradução na linguagem de hoje diz: vocês estão me procurando não porque entenderam os sinais, mas porque estão com fome e querem mais comida. Por que estamos seguindo Jesus Cristo? Esta multidão passou muito tempo procurando Jesus, atravessando o mar 2 vezes. Nós fazemos a mesma coisa. Agora é muito simples, porque ligamos os nossos celulares, mas normalmente é se levantar, se vestir, ir para uma reunião. Mas por quê? Por que estamos procurando? A gente vai tratar esse assunto daqui a pouco. 27. Jesus tem um conselho para essas pessoas tentar realizar, mas também um conselho para a gente. Então Jesus diz: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nova tradução da linguagem de hoje diz: porque Deus deu provas que ele tem autoridade. Eu gosto muito desse conselho de Jesus Cristo. Eu já passei muitos anos trabalhando de uma maneira tempo integral no reino de Deus. Eu conheço muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Como vocês, eu conheço muitos pregadores, missionários. E a pergunta vale a pena: por que estão fazendo isso? Será que algumas pessoas estão fazendo porque o dinheiro é fácil? Porque o trabalho fácil? Será que algumas vezes nós temos um motivo que realmente não é digno de Jesus Cristo? Aqui nós precisamos parar e fazer essas perguntas, deixar Jesus nos perguntar: Felipe, por que você está me seguindo?
Susana, por que você está seguindo Jesus? Luiz, por quê? Vinte e oito. A multidão pergunta: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eu acho interessante. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. A linguagem de hoje diz: o que é que Deus quer da gente? O que é que a gente faça? E às vezes nossa ideia da religião é: o que é que eu devo fazer? Qual é a igreja que Deus quer que eu faça parte? O que é que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu faça a ceia do Senhor uma vez por semana nos domingos. O que é que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu dê uma contribuição na coleta. Então, às vezes, nós fazemos a mesma pergunta e estamos errando na resposta. Porque eu vou lhes dizer que Deus não está querendo. O desejo de Deus não é que você faça parte de uma certa igreja, ou que você toma a ceia, ou que você dá dinheiro na coleta, ou que você cantar. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é muito mais simples. E ao mesmo tempo muito mais puro. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Vocês estão perguntando o que Deus quer de você? Aqui é uma resposta. Tão claro, tão simples. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. O que é que Deus quer desse mundo inteiro? Deus quer que esse mundo inteiro, todo homem de todo o país, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Deus mandou Ele para morrer na cruz e nos salvar. Este é o que Deus está querendo. Muito simples. Nessa época em que Jesus estava na terra, entre os judeus, todo mundo queria acreditar, seguir, obedecer a Moisés. A lei de Moisés, que era de Deus, escrito, na verdade, pela mão de Deus. Mas a pergunta e a resposta não é: Deus quer que você obedeça a Moisés. A resposta não é que Deus quer que você acredite em Paulo. A resposta não é que você siga o Pedro. A resposta é simples, que cada um de nós precisamos verificar que existe em nossos corações. Deus quer que você acredite naquele que o Pai enviou. E a pergunta é: Felipe, você acredita? Felipe, você acredita que Jesus é de verdade a palavra viva de Deus? E que quando Jesus fala,
É Deus falando. Felipe, você acredita que Jesus é o Criador deste mundo? Você acredita que Jesus fez tudo junto ao Pai e que ele mesmo era Deus? Felipe, você acredita nisso? Você acredita que Jesus é a luz que vai esclarecer o jeito e onde eu posso e como eu devo viver? É muito simples. Nós fazemos seminários, retiros, fazemos tantas coisas. E muitas vezes passamos dias, semanas, e algumas pessoas passam anos estudando. Pega uma Bíblia, vai estudando, decorando, tentando entender toda a palavra. E no final de contas, saem do seminário e nunca aprenderam a confiar e crer em Jesus Cristo. A resposta é simples. O que é que Deus quer? De mim? De você? De todo mundo? O que é que Deus quer? Ele quer que nós agarramos Jesus Cristo. O jeito da religião hoje em dia cria muita confusão. Muita confusão. Temos que ir para este prédio, temos que ir para esta igreja, quem tem que ir uma placa que diz esse nome, não é esse nome. A gente fica perguntando qual é a obra que Deus quer que a gente faça. A obra. O que que Deus quer que a gente... Como é que Ele quer que a gente vai arrumar a nossa igreja? O que Deus quer da gente? Ele quer pastores ou só pregadores? Ele quer missionários? Ele quer um pregador? Ele quer diáconos ou ele quer presbíteros? Ele quer a ceia uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano? O que Deus quer? Ele quer a ceia só nos domingos, ou pode ser sábado à noite? E a gente vive nesse rolo. O que Deus quer? A gente somos instruídos a tentar resolver tudo isso, para que possamos dizer: eu estou fazendo o que Deus quer. E é uma grande mentira. Deus quer de mim e de você uma coisa: crer naquele que ele mandou para essa terra. A minha vida, a minha procura deve ser conhecer Jesus Cristo. Minhas esforços devem ser para conhecer esse Jesus. E já a religião se desenvolveu de tal maneira que essa não é a busca. Tem todas essas igrejas diferentes, não porque estão procurando Jesus Cristo, mas porque alguém acha que tem que fazer uma coisa assim, e fazer outra coisa assim, e fazer outra coisa assim.
O que que Deus quer que a gente faça? Esta pergunta, a mesma pergunta. E nós nos tornamos fariseus, tentando fazer tudo do jeito certinho. E veja o que aconteceu. Temos mais de 200 igrejas diferentes, com nomes diferentes. Todo mundo separado, ninguém querendo ter comunhão com o outro. Mas não é porque estamos procurando Cristo, porque estamos tentando resolver essa pergunta, qual é a obra que o Senhor quer que a gente faça? Então nós ficamos procurando as obras que o Senhor quer que nós façamos. E o resultado é toda essa confusão e divisão. Jesus veio para a terra e ele abriu os braços e disse: eu sou o Filho de Deus, o Messias, a luz. Eu sou o pão que dá vida eterna. Venha a mim. Venha a mim, eu posso lhe dar salvação eterna. Porque é muito simples. A gente tem jeito de fazer muito complicado. E o resultado é o mundo fica desanimado. Vendo aí todas essas pessoas que se dizem que são cristãos, mas estão brigando entre si. Ninguém quer essa aqui. Mas eu garanto que se você pode levantar Jesus Cristo, levantar a pessoa de Jesus Cristo, esta pessoa com tanta compaixão para um mundo sofrendo, se nós podemos levantar este Jesus e dizer, esta aqui é a nossa mensagem, Jesus Cristo, eu garanto que o mundo vai responder. Eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar dessa frase, bagagem. Levando bagagem. Eu trouxe muita bagagem. Sem dúvida, nós temos muita bagagem. Toda religião tem muita bagagem. E o problema é que nós queremos que todo mundo leve a nossa bagagem. Ser como a gente. Não. Jesus disse, venha a mim. Venha a mim, eu posso lhes dar a vida eterna. Deixa a bagagem ao lado e levanta Jesus Cristo. Mostra Jesus Cristo como o Filho de Deus que veio aqui na terra. O homem que revelou como é o Deus que mora nos céus, o Deus eterno. Mostra a esse mundo, esse Jesus, cheio de compaixão, amor. Esse Jesus que veio para servir o povo, ajudar. Mostra esse Jesus através da sua vida, através do seu grupo. Deixe que Jesus seja o assunto principal de tudo que faz. Eu acho que existe neste pequeno estudo de hoje duas perguntas que temos que resolver. O primeiro, por que nós estamos seguindo Jesus? Por que eu estou seguindo Jesus? Em João 6 era uma multidão. 5.000 homens, não sei quantas mulheres, crianças. Jesus disse que eles estavam seguindo
não porque ele desceu dos céus, que ele deu vida eterna. Eles estavam seguindo Jesus Cristo porque estavam com fome e Jesus providenciou comida. Tem muitas razões porque pessoas estão seguindo Jesus hoje em dia. Alguns estão seguindo Jesus porque dá comida. Como já falei, dá um salário bom, um trabalho fácil, ser um pregador, um missionário, um professor. Muitas pessoas assim estão seguindo Jesus só pela comida. É triste, mas é uma realidade. Muitas pessoas estão seguindo Jesus Cristo porque existe uma experiência social que é muito boa. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que não é o que Deus quer. Deus quer um motivo mais puro. Muitas pessoas estão seguindo Jesus porque ele é uma religião boa. Eu quero ser protestante. Eu quero ser católico. Eu quero ser cristão. Então é um jeito de se expressar neste mundo. Então, por que você está seguindo Jesus? Eu acho que seria bom todo mundo pegar uma caneta, papel, e, na verdade, responder essa pergunta: por que você está seguindo Jesus? A sua vida, o que está se apresentando como seguidor de Jesus Cristo? A segunda pergunta que devemos responder é: o que é que Deus quer de você? Olha, a resposta que Jesus deu vai acabar com a maioria das coisas religiosas que existem hoje em dia. O que Deus quer de você? A resposta é que Ele quer que nós cremos, acreditamos na pessoa que Ele enviou. Imagina quantos prédios. Você sabe que custa dinheiro fazer um prédio? Aqui nos Estados Unidos tem prédios que custam 100 milhões de dólares. Eu estava numa, eu nem sei, como uma fazenda. Eu acho que tinha 50, talvez 70 hectares. Tudo era de prédios. Cada prédio com uma função diferente. Eram centenas de pessoas trabalhando nesse complexo dessa denominação. Centenas de pessoas. Fizeram muitas coisas boas, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles perderam visão da realidade. O que Deus está querendo de você? Eu acho que um prédio pode ser uma ferramenta para a verdade. Pode ser. Mas às vezes esquecemos dessa realidade. E o prédio se torna o central, o propósito de viver. Eu já vi brigas
brigas para quem vai controlar o prédio, quem vai possuir o prédio. Eles jogam fora tudo que Jesus ensinou para segurar o prédio. O que Deus quer de você? Deus está querendo um prédio? Que você gasta todo o seu dinheiro num prédio e não tem mais nada sobrando para ajudar os pobres, as outras pessoas que precisam de ajuda? Normalmente é isso que acontece. Quando você, um grupo, está fazendo um prédio, todo o dinheiro vai para o prédio. O que Deus quer de você? Ele quer que você tome a ceia nos domingos? É isso que Deus está deixando Deus preocupado? Puxa, eles não estão tomando a ceia nos domingos. Puxa, eles tomaram a ceia no sábado. Ah, que coisa Deus está dizendo. Eles não estão dando a colheita certa. O que Deus está querendo da gente? Nós chegamos com todas essas regras, essas obras, e esquecemos o principal. Esquecemos de Jesus Cristo. A nossa religião se torna só um ritmo. Fazer isso, 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 isso. Voltar para casa, eu fiz o que Deus quer. Estou falando a verdade. Fazendo essa pergunta. Você não se sente assim? Eu fui lá, eu fiz isso, fiz isso. Voltei para casa, eu fiz o que Deus quer. Amados, vamos voltar para o essencial. Vamos encarar esse Jesus que veio convidou seus discípulos, vem ver onde eu moro, vem ver. Vamos voltar às coisas mais simples, mas são as coisas verdadeiras. Esse Jesus que veio do céu, nasceu de Maria, foi adorado desde o momento que estava na barriga de Maria. Esse Jesus que nasceu, está lembrado os homens do Oriente que vieram, adoraram ele, os pastores que chegaram adorando ele. Está lembrado? Esse Jesus é o Jesus que meu Pai nos céus, Ele quer que eu aceito, que eu acredito, que eu recebo, que eu adoro, que eu procuro imitar. É tão simples. É tão simples que não precisa de ninguém com um doutorado em religião. É tão... nem precisa de pregador.
É tão simples que não precisa de missionário. Esse Jesus precisa ser o alvo da minha vida e o alvo da sua vida. E você adorando, aceitando esse Jesus, você vai desenvolver os frutos da vida. Você vai desenvolver as pequenas obras que Jesus quer de você. Mas o primeiro passo é olhar para esse Jesus, abraçar, agarrar, adorar e aceitar. É tão simples que às vezes a gente esquece. Fica procurando o que quais são as obras que o Senhor quer que eu faça, que a gente faça. Então ficamos aí com os fariseus, estabelecendo todas as obras para ser fiéis a Deus. E esquecemos esse versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. É Ele que dá a vida eterna. Ele que dá esse pão que dá a vida eterna. Sim. É o desejo de Deus. Acreditar em Jesus Cristo. Se levanta. Oi, Jesus. Bom dia. Hoje vou andar com o Senhor. Ao meio-dia. Oi, Jesus. Estou vivendo pelo Senhor hoje. O Senhor está aqui. Chegando à noite. Boa noite, Jesus. Quero agradecer por ter me cuidado hoje. Eu acredito no Senhor. A minha vida é para o Senhor. Eu garanto, veja, eu garanto que a pessoa que vive assim está fazendo Deus sorrir. Está fazendo Deus muito contente. Porque Deus não se interessa com um prédio muito bonito, muito grande. Deus não se importa com um pregador, com um PhD de religião. Deus quer que você tenha uma vida simples, de fé em Jesus Cristo. Sendo como Jesus, agindo como Jesus, pensando como Jesus. Porque uma vez que você está fazendo isso, você também está imitando o Pai, porque Jesus é o Pai aqui na Terra. Muito simples. As duas perguntas importantes: por que está seguindo Jesus? O que deseja? Eu espero que está desejando uma salvação, uma purificação por meio de Jesus, uma entrada nos céus para viver eternamente com o Pai. As razões boas para seguir Jesus Cristo. E o que é que Deus está querendo de você essa semana? Vamos orar. Pai nosso, queremos voltar para aquilo que é importante, aquilo que é tão simples. Queremos voltar para honrar e adorar
ficar em comunhão com Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, ter esse Jesus que é tão essencial para poder viver no reino dos céus, para poder viver na sua igreja que está nos céus. É isso que queremos. Por favor, Pai, esclarece estas verdades para que possamos ser pessoas confiantes em Jesus Cristo. Não confiantes em nossa igreja, o nosso pastor, mas queremos ser confiantes em Jesus. Em paz com Jesus Cristo. Isto oramos, tudo isso oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Rafael?